Olá a todos assistindo esse vídeo. Eu ainda estou pensando em um formato de vídeo para eu focar em fazer, porque agora eu não estou muito satisfeito com o formato de vídeos. Ter a gameplay de fundo enquanto eu fico falando sobre qualquer merda não parece ser muito interessante. E já tem muitos canais que seguem esse jeito de fazer conteúdo, e não se encaixa muito com o que eu quero fazer com esse canal. Porque, o comentário que eu fico fazendo não é relacionado à gameplay. E daí eu fico sentindo que as pessoas não estão querendo ver a gameplay porque não tem nada a ver sobre o que o vídeo é sobre. Então, e isso não fica chamando interesse, não fica chamando atenção. Então eu não acho que ninguém assistiria desse jeito. Mas eu ainda quero continuar fazendo esse tipo de conteúdo porque eu me divirto pensando em coisas para falar e como colocar essas coisas em uma forma que as pessoas possam se entender e entreter. Eu tive pensando em remover a gameplay e solidificar esse canal como um podcast, algo pra ouvir enquanto você faz outras coisas, ou só pra ouvir mesmo. Sei lá, eu não sei muito o que eu tô falando. Mas eu não tenho muito certeza como isso seria uma boa ideia pra fazer no YouTube, porque geralmente no YouTube o atrativo é ser vídeo, ter alguma coisa que você tem uma interação visual, um elemento visual ao conteúdo que você tá fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu quero mudar de plataforma, porque como o YouTube é uma plataforma maior, fica mais fácil eu construir esse projeto e solidificar ele. Eu tive pensando em fazer como alguns podcasts fazem, que é fazer upload para o YouTube, mas ao mesmo tempo fazer o upload do áudio dos podcasts para o Spotify, que daí lá as pessoas podem baixar e podem ver com mais facilidade. Mas ainda assim eu não tenho certeza. Como eu falei antes, eu também tive pensando em fazer animação ou uns desenhos para ilustrar as coisas que eu tenho falado, story time, que nem outros canais. Mas eu não tenho considerado tanto quanto eu tenho pensado em só manter o formato atual por causa de duas coisas. Que a animação é um processo bem longo e trabalhoso. Se eu fizesse isso sozinho, ia demorar mais de um mês para conseguir fazer um vídeo de 5 minutos. E ainda mais que eu não tenho nenhuma experiência, eu ainda precisar aprender, conseguir um equipamento, e daí depois eu poderia começar a produzir animações. E eu não quero muito fazer isso porque eu várias vezes fico circulando por várias ideias para fazer em formato de vídeo. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. E com a animação eu não poderia fazer muito isso, porque ia demorar para eu poder fazer um vídeo sobre essa ideia. E eu, nesse tempo que eu fiquei fazendo vídeo sobre uma coisa, eu perdi muitas outras ideias que poderiam ter ficado interessantes como um vídeo. Então eu prefiro ter mais essa liberdade de, um dia pensar, já sei, eu quero fazer um vídeo sobre isso, e lá escrever um pouco as ideias, deixar de uma forma da hora que eu possa falar, e depois só mandar, dar uma editada e tal. Fazer um vídeo de forma rápida. O outro motivo é que se eu optasse por fazer animações, eu ficaria mais limitado no que eu posso falar. Não porque em si a animação limita o que você pode falar, mas é porque várias vezes as coisas que eu tô falando aqui são meio triviais, elas não passariam bem em forma animada. Agora eu tô falando em formato de vídeo que eu quero fazer. Eu pessoalmente não consigo imaginar muito como isso ficaria da hora animado, a não ser, que se fosse eu desenhado falando. Mas ao mesmo tempo isso não é muito mais interessante do que a gameplay. Mas, eu não... E também porque eu não quero ter muita limitação no canal, eu só quero poder pensar em qualquer merda e poder falar aqui. O intuito desse canal era só eu compartilhar umas experiências. E quanto menos de limitação eu tenho aqui, melhor vai ser. Mas por enquanto eu vou manter o formato atual, porque ele não é muito complicado e eu tô confortável fazendo vídeos assim. Eu já entendi muito, uma fórmula pra fazer, mas ainda assim eu quero mudar, então, nos próximos vídeos eu espero que as coisas sejam da mesma forma que esse, mas bem próximo de agora. Eu não quero ficar muito tempo com esse formato.
eu tenho pensado em umas ideias legais pra fazer em vídeo. Mas eu não sei. Esse vídeo não é muito uma história ou experiência minha, ele é bem algo só que eu queria falar, assim, eu tava achando a necessidade de falar alguma coisa e, eu decidi falar isso. Provavelmente dá pra perceber que várias vezes eu tô falando uma palavra errada ou tô, sei lá, falando uma coisa rápida. É só que, sei lá, passou um tempo desde que eu fiz o último vídeo e eu senti uma necessidade de falar alguma coisa, assim, porque fazer esses vídeos me permite, assim, falar sobre qualquer coisa, porque não é como se eu estivesse falando com uma outra pessoa que eu já conheço e daí lá geralmente tem algumas coisas, não regras, mas tem mais ou menos regras que você tem que seguir. Eu só não posso falar de qualquer merda com uma pessoa, porque isso geralmente só faria uma conversa meio entediante. Eu também não posso falar qualquer coisa aqui, mas aqui me dá um pouco mais de liberdade pra falar de forma mais aleatória. Não necessariamente aleatória, mas de uma forma que eu tenho mais liberdade, porque desde que eu consiga fazer uma coisa que seja entretente, eu não sei falar muito. Uma coisa que gere entretenimento para outras pessoas. Desde que eu